Você já deve ter visto na estrada um carro parado, saindo fumaça para todo lado, né? E deve ter pensado, o que será que aconteceu com esse carro? Pois é, ele ferveu. E agora? Bem, agora vai ser um transtorno, a pessoa vai ter que adiar o passeio, vai esperar o guincho chegar e a conta ainda vai ficar bem cara na oficina. Eu sou a Vanessa da Oficina Mecânica Castelo e quero trazer aqui 5 dicas para que isso não aconteça com você. A primeira delas é verificar o nível de água do reservatório do seu carro. Bem, eu tenho um reservatório aqui limpinho que fica mais fácil de ver. No reservatório, a gente tem sempre a linha do mínimo e do máximo. O nível de água deve sempre estar dentro desse limite aqui. E outra coisa, para você conseguir verificar esse limite, só quando o carro estiver frio, tá? Que você vai ter essa informação verdadeira. Quando o carro está quente, as moléculas da água elas se expandem, elas ficam maiores e daí você pode perceber que a água vai estar no nível acima, mas isso só porque o carro está quente. Então o correto é verificar o nível de água do carro quando o carro estiver frio. Aliás, né, uma outra dica, quando o carro está quente, não pode deixar absolutamente ninguém abrir a tampa desse reservatório aqui. Às vezes a gente para num posto e o frentista pede, né, para que a gente deixe que ele olhe, não deixe isso acontecer. Primeiro, porque é perigoso e se ele abrir a tampa com o carro quente, ele pode se queimar, né, vai voar água para todo lado. E segundo, que entra ar no sistema. Né? Então esse sistema trabalha com pressão e trabalha só com água lá dentro, não pode ter ar. E aí vem, quando a gente abre o carro está quente, se a gente abrir, é muito provável que entre ar nesse sistema e depois o sistema não vai conseguir funcionar da maneira correta. A terceira dica então é cuidar para que o aditivo do radiador esteja sempre em dia. Então, aditivo é esse líquido aqui, às vezes é rosa, mas também tem um aditivo azul, tem um amarelinho. Ele tem um prazo de vencimento. Depois dos 30 mil quilômetros rodados, ou depois de 3 anos o carro rodando com esse líquido, ele vence, ele deixa de proteger as peças do seu carro. E aí vai acontecer que trabalhando só a água lá dentro, né, sem ser protegida pelo aditivo, as peças vão enferrujar e aí com a ferrugem vai corroer algumas coisas e aí vai aparecer furo em mangueira, furo no radiador, estragar uma bomba d'água, válvula termostática, vários itens aí desse sistema vão ficar comprometidos e podem fazer com que o veículo ferva também, né, se eles não trabalharem da forma correta. E uma outra questão, uma outra dica é, né, tá observando o nível do reservatório? Toda semana baixa um pouquinho de água, ou todo dia, né? Ou tá sempre que o motorista vê, tá lá, baixou mais um pouquinho de água. Isso não é normal, o carro não consome água, né? A água é para ficar no nível e a gente não precisar ficar repondo. O motorista não tem essa necessidade. Se está acontecendo isso, é porque tem alguma coisa errada, né? Provavelmente um vazamento, e aí se tiver vazamento, não vai funcionar corretamente esse sistema. Bem, então são essas dicas, né? Ficar de olho no nível. Uma outra dica também, a quinta dica é o seguinte, fique de olho na temperatura do painel. A maioria dos carros mostra ali, né? A temperatura fica geralmente no meio, é o correto. Agora, se tiver fora, né? Se aumentar essa temperatura, aí o carro já está entrando em superaquecimento. Alguns carros que não têm a medição ali da temperatura, eles vão acender uma luz, mas a luz só acende quando o carro já está em superaquecimento e aí a gente tem que parar imediatamente de andar com esse carro, né? É uma luzinha vermelha ali da temperatura. Pare imediatamente porque vai dar complicação no motor, tá? Por que é tão importante ficar de olho no sistema de arrefecimento na água do seu carro? Porque é esse sistema que vai refrigerar o motor. Então imagina que
Quando a gente liga o carro, o motor entra em funcionamento, ele vai ganhando calor e vai ganhando cada vez mais. O sistema de arrefecimento é para resfriar. Então essa água que circula ao redor do motor vai resfriar o motor. Se ela não tiver com o nível, né, com a quantidade de água correta correndo ali ao redor do motor, se tiver com alguma válvula, por exemplo, travada porque já estragou, o que vai acontecer? O motor vai superaquecer. E ele, aquecendo muito, não vai deixar nem com que o óleo de dentro do motor proteja as peças internas, né? É daí que a gente fala que o motor aqueceu demais e queimou a junta do cabeçote, né? Ela queima e depois que ela queima não há mais o que fazer. Aí é só tirando o cabeçote, colocando uma nova junta, só que dentre isso tem vários outros detalhes que encarecem muito o serviço no cabeçote. Então fica de olho nessas 5 dicas, verifica o nível regularmente, né, do reservatório de expansão, deixa o aditivo sempre em dia, se observar que está baixando o nível, leva numa oficina mecânica, fica de olho na temperatura do painel e não deixe com que ninguém abra a tampa do reservatório de expansão quando o carro está quente. Obrigada, até mais.